Opa, tudo bem? Seja bem-vindo ao Aulática. Eu sou o Will Café, professor de Biologia. Hoje eu vou apresentar para vocês algumas generalidades a respeito do sistema digestório. Nós vamos analisar o caminho que o alimento faz ao longo do sistema digestório. Vamos lá. Primeiro ponto. Você tem que ingerir o alimento. Então você ingere o alimento está na boca. O que a boca faz? Basicamente, mastigação. Então você vai mastigar. À medida em que você mastiga, as glândulas salivares produzem saliva. Parótidas, que estão aqui na base das orelhas, glândulas submandibulares e glândulas sublinguais vão produzir a saliva. O próximo passo é a deglutição. Mastigou, ensalivou, deglutiu. E aí agora a língua tem um papel importante na condução do chamado bolo alimentar, alimento mastigado, ensalivado, em direção ao próximo compartimento, que será a faringe. A faringe ela é um órgão musculoso comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. O que há de interessante na faringe? Na faringe existe uma válvula chamada epiglote. Essa válvula, ela vai controlar a passagem do bolo alimentar para o esôfago, o que é muito importante, não é? Porque caso isso não ocorra de maneira eficiente, o bolo alimentar pode ir em direção à traqueia, promovendo aí uma asfixia. Então, direcionado para o esôfago pela epiglote, agora o bolo alimentar vai para o próximo compartimento, que é o esôfago. O esôfago é um tubo de músculo liso. Isso é importante. Músculo liso é involuntário. Então, a partir do momento em que você deglute o alimento, você perde a voluntariedade da digestão. A partir desse momento, a digestão será controlada pelo seu sistema nervoso autônomo. O que o esôfago faz? Peristaltismo. São movimentos involuntários e lentos que irão conduzir o alimento, o bolo alimentar, até o estômago. Chegando no estômago, você tem uma dilatação desse tubo digestório. No estômago, esse bolo alimentar sofrerá a ação do suco gástrico. Então nós teremos um processo digestivo bastante importante acontecendo no estômago. Ao mesmo tempo, o estômago fica contraindo e relaxando, assim como o esôfago. Esse peristaltismo que começa no esôfago vai acompanhar o sistema digestório até a eliminação das fezes. O peristaltismo é que vai conduzindo sempre. Do estômago, o bolo alimentar agora, que sofreu a ação do suco gástrico, será chamado de quimo. Agora, o quimo, liquefeito, é enviado para o próximo compartimento muito importante, que é o intestino delgado. Intestino delgado tem basicamente 3 compartimentos. A primeira porção, a menor delas, é chamada de duodeno. Nessa porção duodenal, você tem a associação de 2 estruturas, do fígado e do pâncreas. Então, o pâncreas vai produzir suco pancreático e vai lançá-lo por meio do ducto pancreático até a alça duodenal. O fígado vai produzir bile e por meio do ducto biliar comum, ele enviará essa bile até o ducto pancreático e junto com o suco pancreático será lançado na alça duodenal. Então, bile e suco pancreático são importantíssimos nesse processo digestivo. O próprio duodeno, porção inicial do intestino delgado, irá produzir um suco digestivo chamado de suco entérico, com uma série de enzimas. Qual é a conclusão? Nessa porção pequenininha, em torno de 40 centímetros, um pouco menor até às vezes, você tem a finalização dos processos químicos de digestão. Então, toda a digestão será finalizada nessa porção inicial do intestino delgado. As próximas porções, chamadas de jejum no ilho, basicamente nós faremos a absorção dos nutrientes resultantes do processo de digestão. Quando o quimo passar pelo intestino delgado e concluir, portanto, o processo de digestão química, nós temos agora o chamado quilo. O quilo será enviado para o último compartimento, que é o intestino grosso. É o menor intestino, em torno de 1,2 m, 1,5 m de comprimento. Esse intestino, basicamente, ele vai fazer o quê?
absorver água e sais minerais do quilo. Portanto, nós vamos desidratar essa substância que já é pastosa. E nesse processo nós teremos a produção do chamado bolo fecal. Sempre, não se esqueça, sendo tudo conduzido pelo peristaltismo, movimentos involuntários. Basicamente o que acontece é o seguinte: o intestino grosso ele tem alguns compartimentos também. A porção final do intestino delgado desemboca no primeiro lobo do intestino grosso chamado de ceco. Se você observar, nesse ceco existe um apêndice cecal, apêndice vermiforme, um órgão vestigial. Então, o intestino delgado, a porção final, desemboca no ceco e aí subimos. Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide reto e ânus. E aí nós vamos eliminar as fezes para o ambiente. Bom, era isso que eu tinha para apresentar a vocês. Espero que eu tenha ajudado. Fiquem atentos aos canais do Aulática, tem muitas novidades aí esperando vocês. Obrigado pela atenção, até a próxima vez. Falou, tchau, tchau!